Sabe aquela sensação de que você sabe exatamente o que tem que fazer, mas simplesmente não faz? Bom, bem-vindos a esta análise explicativa. Hoje a gente vai mudar completamente essa realidade. Saber o que fazer não muda a sua vida. O que muda de verdade é a sua capacidade de eliminar aquele atraso irritante entre a intenção de fazer algo e a ação em si. Vamos inicializar um upgrade definitivo no seu hardware biológico hoje. Esquece aquela velha história de força de vontade. A força de vontade acaba, não se sustenta. A gente vai tratar a execução como um desafio puro de neuroengenharia, porque olha só, não é sobre força de vontade, é puramente sobre processamento. E o nosso ponto de partida aqui é bem contraintuitivo, tá? Quando você tenta começar uma tarefa e o sistema trava, isso nunca, mas nunca mesmo, é uma falha moral sua. Você não é preguiçoso. O que está acontecendo é uma desconfiguração lá na base da arquitetura do seu cérebro. É um erro de hardware mesmo. Para resolver isso, a gente vai seguir um menu de instalação bem prático hoje. Vamos passar por um diagnóstico de sistema, entender a arquitetura de hardware, fazer a calibração de relógio, depois inicialização e telemetria, aplicar o protocolo anti-travamento e, finalmente, alcançar soberania operativa. É um passo a passo desenhado para reduzir a sua latência de ação para zero. Então, bora pro passo 1, diagnóstico de sistema, o tal do bug inicial. A primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o erro central, aquilo que a gente insiste em chamar de procrastinação. O nosso processador consciente, o córtex pré-frontal, exige muita energia. É metabolicamente caro demais para o corpo manter ele funcionando a todo vapor o tempo todo. Então, quando a sua energia cai por causa de tantas decisões diárias, o sistema simplesmente entra no modo de segurança para não fritar. Aquela inércia que você sente não é falta de vontade, é o alto custo metabólico congelando a sua execução. Passo 2. Arquitetura de hardware, o coprocessador. Para a gente destravar a máquina e se livrar desse custo de energia absurdo, a gente tem que migrar as tarefas mais pesadas da nossa mente consciente para os processadores secundários. Pensa assim, de um lado, o córtex pré-frontal exige um esforço brutal, dá muito trabalho. Do outro, a gente tem os gânglios basais. Eles funcionam ali em segundo plano, super rápidos, silenciosos e com zero fricção. É aí que a mágica acontece. E a chave para fazer essa migração com sucesso é o que a gente chama de agrupamento de ação, ou action chunking. Basicamente, o seu cérebro funde vários passos complexos em um bloco sólido de código. Ele cria um pacote fechado com um sinal claríssimo de início, um meio que vai no automático e um sinal de fim muito bem definido. E na prática, isso é fascinante. Quando você atinge esse nível de execução automatizada, os seus neurônios só disparam para valer na hora de dar o comando de início e o comando de fim. Durante a tarefa em si, o sistema opera em um silêncio neural e metabólico absoluto. Seu cérebro não fica processando ativamente cada passo, ele simplesmente roda o pacote inteiro. E esse silêncio maravilhoso acontece por causa de um upgrade físico real, a mielinização deliberada. É como encapar um fio elétrico. O cérebro cria uma camada de isolamento, a mielina, que faz a velocidade do seu sinal pular para até 150 metros por segundo. E olha que interessante, a manutenção desse hardware muda dependendo da fase da sua vida. Para as crianças, o foco é construir essas trilhas fazendo ciclos curtos de 15 minutos. Para nós adultos, o segredo é calibrar o desafio e proteger o nosso buffer de atenção. E na terceira idade, o foco possa ser a poda sináptica deliberada usando rotinas no formato se isso, então aquilo, para compensar a voltagem metabólica que já é naturalmente mais baixa. Passo 3. Calibração de relógio, o overclock do sistema. Agora, antes de colocar esse código otimizado para rodar, o nosso relógio interno precisa ser calibrado para induzir o estado de fluxo. E, gente, fluxo não é um momento místico, tá? É uma configuração rígida da nossa biologia, baseada puramente na proporção exata entre o desafio da tarefa e a sua habilidade atual. Funciona da seguinte forma. Se a calibração está errada e a tarefa é muito pesada, ou seja, empurra aquela proporção para cima de 1.04, o desafio excede em muito a sua capacidade. E adivinha? O sistema trava na hora e colapsa em uma baita crise de ansiedade. Para você conseguir aquele overclock biológico perfeito, essa razão tem que ficar cravada entre 1.0 e 1.04. O desafio precisa estar só 1 milímetro acima da sua habilidade atual. Por outro lado, se a métrica cair abaixo de 1.0, a sua capacidade passa a ser muito maior que o desafio. O resultado? Tédio total. Ficar oscilando por aí sem ajustar isso de propósito gera uma resistência constante. A calibração exata é a única saída para não dar erro no sistema. Passo 4. Inicialização, telemetria e código. Com o hardware devidamente calibrado, a gente entra no software.
Dar instruções vagas para o seu cérebro só aumenta a latência de processamento. Então, a partir de hoje, todo comando tem que usar a fórmula ATC, ação, tempo e condição. Você cria um script binário e inegociável. Basicamente, se acontecer isso, eu faço aquilo. Isso zera qualquer espaço para o seu cérebro tentar negociar com você. E nós também precisamos parar de medir as coisas do jeito errado. Ficar rastreando só o resultado final é puro ruído. A telemetria real avalia a saúde do seu hardware através de 3 coisas: latência, execuções e continuidade. Se o seu log registrou que você demorou 12 minutos para começar a agir hoje, esse atraso é um alerta de que a tarefa não foi bem definida antes. Quando você passa a monitorar esses dados de verdade, olha o que acontece. Em 7 dias, a latência cai para uns 3 minutos e no 14º dia ela despenca para apenas 1 minuto. É a prova clara de que o gatilho foi aceito e começar se tornou uma coisa praticamente automática para você. Passo 5. Antitravamento, o debug rápido. Mas é claro, até o sistema mais otimizado do mundo dá umas travadas de vez em quando. E é por isso que a gente usa o protocolo de debug de 60 segundos. Ele tem 3 passos. Primeiro, reconhecer que você paralisou. Segundo, classificar qual é o problema. Foi dúvida, excesso de informação ou um medo invisível? E terceiro, corrigir na mesma hora. O detalhe crucial aqui é: tudo isso tem que acontecer em menos de 60 segundos. Se passar de 1 minuto e você não tiver começado, o seu sistema trava, porque o córtex pré-frontal inicia um ciclo de negociação e derruba a sessão inteira. Passo 6. Soberania operativa, o estado final. E o grande objetivo de toda essa engenharia complexa é alcançar o que chamamos de soberania operativa. Isso acontece por causa de um fenômeno maravilhoso chamado hipofrontalidade transitória. Sabe aquela parte do seu cérebro que fica te criticando, gerando ansiedade e dúvida? Ela literalmente fica offline. Aquele debate interno insuportável silencia de vez. A distância entre você querer fazer algo e realmente fazer desaparece. A latência chega a 0. Então, aqui vai o seu manual de campo para hoje. Defina uma única tarefa como seu alvo. Zere a latência cronometrando seu início. Monitore seus logs. Se travar, não força. Aplica o debug de 60 segundos. O seu sistema não melhora porque você se esforça de forma desordenada. Ele melhora com ajustes semanais baseados em dados. Escolha sua variável, ajuste e opere. Com a latência zerada, qual vai ser o próximo alvo que você vai atacar? A soberania é a única saída lógica agora. O leme é seu.